Olá a todos e todas! Começamos agora mais um podcast do curso de Educação para a Cidadania Global da Unesco. Hoje temos a companhia de Alexandro do Nascimento Santos. Alexandro atua na área de Educação e Políticas Públicas com foco nas atividades de formação, gestão e pesquisa. Tem interesse sobretudo por questões relacionadas aos processos de formulação, implementação, financiamento, democratização e articulação das políticas públicas, aos processos de formação inicial e continuada de professores e gestores e as discussões sobre equidade, desigualdades e diversidades. Atualmente é diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo. Olá, Alexandro, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Obrigado, Fraia. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente vai ter uma conversa ótima sobre esse tema, que é fundamental para tudo que a gente sonha, enquanto país, enquanto mundo. Muito bom estar aqui. Perfeito, a gente que agradece. Alexandro, há muitas compreensões possíveis para o termo cidadania, né? Para você, o que significa ser um cidadão ou uma cidadã no século XXI? Acho que essa é uma ótima pergunta, porque faz a gente pensar sobre que realidade é essa do século XXI que a gente está vivendo, marcada por características muito singulares, um mundo cada vez mais conectado, um mundo cada vez mais diversificado e um mundo que enfrenta desafios de muitas ordens, desafios climáticos, desafios de governança política, desafios econômicos, desafios sociais. Ser cidadão nesse início de terceiro milênio significa compreender essa realidade tão desafiadora e se posicionar a partir de um campo de responsabilidade individual e coletiva. Responsabilidade individual porque implica em assumir uma condição de sujeito da história, participante da história e, portanto, não passivo, né? Um sujeito ativo na construção da história presente e da história futura. E de responsabilidade coletiva porque a cidadania sempre está associada a uma comunidade. Nós construímos, ao longo do século XVIII e XIX, uma noção de cidadania muito associada a pertencer a uma nação. Então, uma cidadania nacional, digamos assim. Então, sou cidadão brasileiro, sou cidadão chileno, sou cidadão norte-americano. Só que essa noção de cidadania que a gente construiu no nível nacional, ela tem se deslocado e tem exigido para a gente pensar a cidadania para além do nível nacional. Quais são os direitos e deveres que nós temos como cidadãos e que se posicionam para além desse limite nacional. Então, a cidadania, ela continua com a sua dimensão nacional, mas ela também ganha um contorno de cidadania planetária ou de cidadania global que nos convoca a outras responsabilidades. Mas, resumindo o que eu quero dizer, a cidadania é essa condição de sujeito ativo da história que pertence a uma comunidade e que, por isso, precisa exercer um conjunto de deveres, de responsabilidades e que tem um conjunto de direitos que permite com que essa pessoa se mova no mundo. Ótimo. E como a concepção de cidadania se transformou ao longo do tempo e por que isso é importante para os professores que estão nos ouvindo agora? Acho que a noção de cidadania, ela se transforma pelo menos de 3 maneiras. Tem uma transformação da cidadania que tem a ver com o alcance de direitos que a cidadania vai oferecendo. Então a gente sabe que a evolução dos direitos humanos significou o espraiamento desses direitos em várias camadas ou dimensões da vida social. Os direitos humanos nascem primeiro no campo dos direitos políticos, avançam para os direitos sociais e a gente chega no final do século XX a proclamar direitos coletivos ou difusos, como por exemplo os direitos ambientais. Então, uma forma que a cidadania se transformou ao longo da história foi esse caminho de ampliação do leque de direitos que um cidadão tem. Isso é muito importante da gente dizer, porque essa construção de novas dimensões dos direitos da cidadania, ela não veio de graça, ela veio com muita luta das pessoas que estavam excluídas de determinadas possibilidades sociais e que demandaram, então, que a cidadania fosse estendida. Quando a gente pensa, por exemplo, no direito à educação ou no direito ao trabalho, que são 2 direitos sociais, a luta pelo direito à educação é uma luta árdua que exigiu que as pessoas se mobilizassem, brigassem para que esse direito fosse reconhecido como de todo mundo. Do mesmo jeito, o direito ao trabalho, o direito à habitação. Então, essa é uma forma que a cidadania se transformou ao longo do tempo, se ampliando enquanto guarda-chuva de direitos.
importantes. Uma segunda forma da evolução da cidadania tem a ver com ela a partir de algo local para algo global. Então, se a gente retomar, por exemplo, a antiguidade clássica e a gente pensar a noção de cidadania no Império Romano, na Grécia Antiga, ela estava associada à dimensão local, a cidade de Atenas, a cidade de Roma. Quando a gente pensa no século XVIII e XIX, com a invenção dos estados nacionais, a consolidação dos estados nacionais, essa cidadania deixa de ser algo tão local e passa a ser associada à ideia de nação. Então somos cidadãos de uma nação, de um estado nacional que protege essa nossa cidadania em troca de um pacto social de obediência. E agora, no século XXI, o que a gente tem problematizado é a cidadania enquanto uma condição global, uma condição planetária, o exercício da cidadania para além das fronteiras nacionais, nesse espaço, diversificado do concerto entre as nações. E esse deslocamento para a ideia de cidadania global ou planetária, ele é importante pelo menos em duas dimensões. Em primeiro lugar, porque a fronteira nacional não pode ser a única fronteira da minha proteção. Eu, que sou cidadão brasileiro, quando viajo para outro país, preciso estar coberto de alguma camada de proteção de cidadania. Então, existem os direitos humanos, os acordos em torno dos direitos humanos, pretendem conferir essa cobertura de direitos de cidadania, mesmo quando eu estou fora do meu Estado nacional. Então, isso é uma dimensão importante, a gente compreender que alguém que se desloca entre os países não perde o conjunto básico dos direitos da cidadania, que são direitos humanos. Então, essa é uma questão. A outra questão é quando um Estado nacional viola direitos de cidadania. E nesse acerto internacional, as outras nações intervêm naquele Estado nacional para resguardar a condição de cidadania. Então, quando eu tenho, por exemplo, governos que se movimentam contra os direitos humanos e recebem uma pressão internacional para ajustar a sua ação, isso é fruto de uma visão de cidadania global. Isso é fruto de uma visão de que a cidadania não é só uma condição dada pelo Estado Nacional. Porque quando o Estado Nacional quer violar direitos de cidadania da sua população, ele pode ser pressionado, constrangido e, no limite, ele pode ser impedido pela comunidade internacional. Então, essa é uma segunda forma do deslocamento da cidadania, do local para o global. E uma terceira forma de deslocamento da cidadania tem a ver com uma reflexão feita por dois intelectuais que eu gosto muito, a Carol Patman e o Charles W. Mills. Ambos fazem uma denúncia importante de que quando a gente construiu os princípios da democracia liberal e a noção de contrato social no Ocidente, a partir da Europa, a Carol Patman vai dizer o seguinte: olha, esse contrato social originário da cidadania moderna era um contrato sexual, um contrato de gênero, no qual as mulheres estavam excluídas. E o Ocidente lidou com isso sem maiores problemas durante quase 2 séculos. Quer dizer, os estados invisibilizaram ou subestimaram a cidadania das mulheres por um longo período quando comparada à cidadania conferida aos homens. Então a Carol Patman vai dizer que o contrato social moderno inicialmente era um contrato sexual ou de gênero. E o Charles Mills vai aproveitar essa reflexão dela e dizer o seguinte: além de ser um contrato de gênero, também era um contrato racial, porque o pacto social moderno, a democracia liberal, nasce enquanto os países europeus ainda mantinham toda uma economia em torno da utilização das pessoas negras como mercadoria no tráfico internacional de escravos. Então, a terceira camada de deslocamento da cidadania tem a ver com enfrentar essas lacunas, ou seja, com jogar luz nas camadas excluídas da cidadania, nas camadas de pessoas excluídas da cidadania. Então, as mulheres, as pessoas negras, os povos originários que nós chamamos de indígenas no Brasil, as pessoas com deficiência. Quer dizer, quantos grupos sociais a cidadania não estava cobrindo ou estava cobrindo de maneira insuficiente e que vão sendo incluídos nisso que a gente chama de cidadania. Então, eu vejo esses 3 modos de deslocamento
aprofundamento da cidadania, né? Então, a cidadania passando de um processo de ampliação de direitos, a cidadania passando do local para o global e a cidadania passando de uma condição que mantinha processos de exclusão para enfrentar esses processos de inclusão e ser cada vez mais universal. E, Alexandre, em meio a tantos desafios da educação brasileira, por que falar em educação para a cidadania? Essa agenda deveria ser uma prioridade, na sua opinião, ou não tem necessidade? Fraia, você sabe que a formação para a cidadania é uma função originária da escola pública, inventada lá no século XVIII. A ideia de formar as mentes e os corações das pessoas para a cidadania é uma função precípua da escola. Ela foi criada para isso, porque o que a gente tinha antes da escola pública contemporânea era uma escola basicamente religiosa, né? Antes de existir uma escola estatal, pública para todo mundo, quem fazia educação era a igreja católica no Ocidente, sobretudo. Era a igreja católica que fazia educação na França, na Inglaterra, era a igreja. Muito bem. Para substituir a igreja nesse lugar de formar as pessoas é que a gente criou a escola pública. A gente criou a escola pública substituindo a igreja, porque a igreja, quando educava veiculando valores religiosos. Educava dentro de uma cultura teológica do mundo, né, de uma cultura em que Deus ocupa o lugar central e o conjunto de regras morais vindas deste campo religioso é que forja o caráter da pessoa. Então, se educar tinha a ver com se tornar cristão, necessariamente. Quando a gente inventa a escola pública, estatal, laica, é porque a gente está dizendo, olha, nós precisamos separar a formação moral religiosa da formação para a cidadania. E a formação para a cidadania precisa ser feita por uma agência, por uma instituição que se responsabilize por isso. E essa instituição é a escola pública. Então a escola não pode se furtar a esse papel, porque esse é o papel que foi dado a ela na sua origem. Ela tem que ensinar a ler, escrever, fazer contas, mas ela tem que ensinar a ser cidadão. E é por isso que ela se torna uma instituição de Estado, porque ser cidadão significa aprender as regras de funcionamento de uma comunidade regida por um Estado. Então, isso é importante. A escola, ela é extremamente responsável por essa formação para a cidadania. Então, mesmo que seja complexo, e eu reconheço que é, mesmo que seja em disputa com outras instituições, e isso acontece, a escola sim tem que se responsabilizar, continuar se responsabilizando pela formação para a cidadania. Quando eu digo que é complexo, é porque eu reconheço esses dois dilemas, né? Primeiro, se a escola precisa educar para a cidadania, a gente precisa definir exatamente quais são as competências e capacidades que um cidadão precisa ter para a escola poder desenvolver. Né? Quando eu digo que alguém está suficientemente preparado para o exercício da cidadania, eu estou dizendo que ele tem quais conhecimentos, quais capacidades, quais competências para a escola poder ensinar. Então esse é um desafio, a gente precisa dar contorno para isso. E um segundo desafio é que a escola forma para a cidadania, mas ela não é a única agência que forma. As pessoas também são formadas pelo sistema midiático, as pessoas são formadas por suas famílias, as pessoas são formadas por um princípio religioso quando elas participam de uma comunidade religiosa. Então a escola vai educar num cenário muito polifônico, num cenário em que outras vozes também invadem a formação daquele sujeito. Então quando a gente, por exemplo, tem uma família orientada por valores racistas e ela comunica esses valores racistas na educação de seus filhos e a escola vem com outro discurso antirracista, de combate ao racismo, eu estou gerando ali um campo de complexidade para a formação desse sujeito. Como é que ele vai lidar com essa dupla entrada, né, de valores e de conteúdos? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, a escola continua sendo responsável pela formação da cidadania, sim, é complexo, mas é imprescindível e incontornável. Se a escola se retirar desse lugar, toda a nossa coesão social, a nossa democracia, corre muito risco.
E como educador e especialista em formação de docentes no tema de educação para a cidadania, quais você considera serem os principais desafios para a promoção da ECG e quais as principais estratégias que devem ser adotadas pelos gestores e educadores para torná-la uma realidade na sala de aula? Uma ótima pergunta essa. Acho que a primeira grande questão que nós precisamos avançar, nós já avançamos um pouco, mas nós precisamos avançar ainda mais, é tornar nítido para o sistema educacional quais são as capacidades necessárias para a vida cidadã, quais são as competências que a gente precisa desenvolver nos estudantes para que eles sejam vistos, percebidos e se sintam cidadãos. A Base Nacional Comum Curricular, que foi recentemente aprovada, fez um avanço importante nisso quando descreveu ali as 10 competências gerais para a educação básica, mas isso ainda precisa ser traduzido numa linguagem que os professores compreendam, que os professores possam entender o que é mesmo que eles estão precisando ensinar. E além da gente dizer quais são as capacidades, a gente tem que fazer um outro esforço de tornar nítido quais são os conteúdos que eu preciso ensinar na escola nesse campo da educação para a cidadania. Porque a gente não desenvolve competências sem conteúdos. Existe um debate aí no campo acadêmico sobre educação conteudista. Veja, assim, não tem nenhum problema. O conteúdo não é o problema da educação. Aliás, o conteúdo é a matéria-prima do processo instrucional na escola. Sem ofertar aos estudantes conteúdos factuais, procedimentais, atitudinais e conceituais, eu não desenvolvo competência. Vamos colocar um exemplo, que eu coloque uma competência para a educação, para a cidadania, é compreender e participar do processo eleitoral. Essa capacidade, para o estudante desenvolver essa capacidade, ele precisa de conteúdos, ele precisa entender o conceito de representação política. Ele precisa saber como é que no nosso país se organizam partidos políticos. Ele precisa entender de legislação eleitoral. Ele precisa entender a importância da democracia representativa como modelo de Estado. Então, veja, tem conteúdos aí. A competência, para ela ser desenvolvida, ela precisa de conteúdos. E o que eu sinto é que os nossos professores e professoras não têm essa nitidez sobre quais conteúdos eles precisam mobilizar em sala de aula para desenvolver as capacidades de cidadania. Então, o primeiro desafio é esse, tornar mais nítido as capacidades que nós queremos desenvolver e os conteúdos que nós precisamos ensinar no campo da educação para a cidadania. Uma segunda questão é como é que eu aumento o grau de letramento político, o grau de capacidade cívica dos próprios professores. Nós precisamos lembrar que os professores brasileiros, as estatísticas mostram isso, eles vêm primeiro, das classes D e E da nossa sociedade e vêm com uma trajetória escolar muito acidentada. E o que eu estou querendo dizer com isso? Os professores terminam o seu processo de formação inicial, terminam a faculdade com um grau de compreensão cívica, de letramento político, muito abaixo do que seria necessário. Muito abaixo daquilo que se espera de alguém que será modelo de cidadania, modelo de participação. Então eu preciso aumentar o grau de letramento político e de compreensão cívica dos professores. Eu não estou culpabilizando os professores por isso. Nós produzimos um cenário, nós produzimos uma situação em que a formação dos professores é feita assim, com essa lacuna. Mas nós podemos arrumar isso. Então é preciso que os cursos de licenciatura que formam os professores tenham conteúdo de educação política, tenham um conteúdo de educação cívica, porque os professores chegam à faculdade sem saber isso. Então eu preciso enfrentar o desafio de aumentar o grau de letramento político deles. E junto com isso, entregar na mão dos professores boas metodologias de educação política. Porque eu tenho essa outra camada de complexidade. O professor, às vezes, ele sabe um pouco, ele está com um grau de letramento político ajustado, mas ele sente medo, ele sente dificuldade em transformar esse conteúdo numa metodologia de ensino que alcance uma criança de 8 anos, um adolescente de 12 anos, um jovem de 15 anos. Então eu preciso preparar esse professor para ele não ter medo de fazer educação cívica, de fazer educação política para a cidadania. Ele precisa ter metodologias seguras. Eu preciso que o professor tenha na mão metodologias seguras para fazer o trabalho de educação política. E acho que mais um desafio é a gente compreender como é que
a educação política, a educação cívica para a cidadania, se apresenta como prioridade para a sociedade brasileira. Então, qual é o horizonte? O que eu quero como sociedade que um estudante, ao final da educação básica, saiba? Então, esse último desafio eu chamaria assim, colocar a educação para a cidadania no centro do debate público. Ela precisa ocupar o debate público sobre a qualidade da educação. Uma educação de qualidade é uma educação que forma para a cidadania. Alexandro, muito obrigada por nos esclarecer pontos tão importantes sobre a formação de cidadãos globais. Obrigado você pelas perguntas, Fraia. Fiquei aqui empolgado, queria falar muito mais e acho que esse é um tema que a gente precisa cada vez mais pôr para conversar, senão a gente não vai avançar.